Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético. Aleluia. Como que vocês estão? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Para muitos hoje, né, é o encerramento. Muitos vão encerrar no dia de hoje porque começaram antes o jejum de Esther. Muitos só amanhã, amém? Muitos já estão no segundo dia, outros terminando o terceiro dia. Então, meus parabéns para você que está firme no jejum. Eu confesso para vocês que fácil não tá, mas nós estamos aí. Amém? Glória a Deus. Vai tudo bem. Bruna, pastora Bruna, e hoje eu pensei em começar a declarar isso. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Como é que você tá? Vai tudo bem. Glória a Deus. O segundo dia é o dia crucial, é o dia mais, é o dia mais difícil. Amém? Mas depois que você passar a barreira do segundo dia, aí, meu querido, é só mais um dia e tá tudo certo. Amém? Vou encerrar amanhã o formato 1. Glória a Deus. Aleluia. Vai tudo bem. Quando vocês falam vai tudo bem, a gente já tá entendendo. Aleluia. Gente, eu confesso para vocês que vai tudo bem. Vai tudo bem. Aleluia. Glória a Deus. Abram comigo em Oséias, capítulo de número 1. Fazendo um favor. Amém? Oséias, capítulo 1. Vocês vão ver, né, que tremenda que é a história de Oséias. A pastora Kátia falou, a vitória é certa. A vitória é certa. A vitória é certa. Não é fácil, mas vai tudo bem. Mas agora vai tudo bem. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Gente, abram já comigo em Oséias, capítulo de número 1. Vocês vão ver que poderoso, tá? Que poderoso que é, amém? Essa história desse profeta. Aleluia. Glória a Deus. É o Senhor que nos sustenta para orar na madrugada, porque tem hora que eu acho que a minha cognição vai tudo bem. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Mas, gente, o segundo dia é o mais difícil. Mas eu falo para você, o que pesa é a desintoxicação do corpo, tá? Não é nem questão de fome, não. É a desintoxicação do corpo. Amém? É o que o seu corpo começa a sentir falta das coisas, tá? O seu corpo começa a sentir falta do café que você toma todo dia, né? Das coisas, e é sobre isso. Então, nós vamos vencer em nome de Jesus. Falta só, mas para muitos hoje, quem termina hoje? Quem encerra os 3 dias hoje? Uau, glória a Deus. Mas amanhã nós encerramos com chave de ouro. Amém? Vai ser um tempo de glória, um tempo sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. O importante é estarmos assim, orando, clamando. Amém? O café, mais fome não tem. É mais o café, é mais a questão daquilo que você está acostumado, que você está habituado. Amém? Gente, vamos orar para nós começarmos? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, Pai, nós nos colocamos aqui, Pai, mais um dia nesse devocional. Abre os céus de glória. Pai, eu declaro, Senhor Deus, que o Espírito Santo de Deus, Ele é entronizado agora sobre esse ambiente. Pai, o Espírito Santo de Deus, Senhor Deus, que tem o total governo, Pai, e domínio sobre a minha vida. Pai, fala conosco através de Oséias 1. Fala conosco, Senhor Deus, através dessa palavra poderosa. Pai, nós te glorificamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Pai. Pai, obrigada por essa oração da madrugada. O Senhor me sustenta, o Senhor me manteve de pé, Pai, no nome poderoso de Jesus. É isso que eu oro e declaro, Senhor Deus, que o Senhor possa sustentar os teus filhos também, Pai, nesse propósito desse jejum, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O povo fala que os meus jejuns é difícil, mas não é que é difícil, gente. É que o meu povo está em outro nível espiritual, então eu não posso passar um jejum Nutella, tá? Então, jejuns tem que doer, né?
Porque a partir do momento que o jejum não dói, ele não provoca o mundo espiritual. Amém? Amém? Glória a Jesus, queridos. Vamos lá, abra comigo, certo? Em Oséias, capítulo de número 1. Nós terminamos o livro de Daniel. Glória a Deus. Amém? Abra comigo em Oséias 1. Poderoso. Glória a Jesus. Aleluia. Oséias, ele profetiza mais ou menos, se eu não estou enganada, eu tinha anotado aqui. Oséias, ele é presente na história 750 anos antes de Cristo a 722, segundo os historiadores. Então, quase um milênio antes de Jesus vir, ele se apresenta. E vocês vão ver que o tipo de ato profético que Deus pede para Oséias fazer é algo muito assim forte, né? Então, abra comigo aí em Oséias 1. O Senhor revelou esta mensagem a Oséias, filho de Benri, durante os anos em que Uzias, Jotão, Acás e Ezequias eram reis de Judá, e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse-lhe: vá e case-se com uma prostituta. Que? Deus pediu para Oséias se casar com uma prostituta. Por quê? Isso aqui é um ato profético. Oséias é como se representasse Deus, tá? Dentro de uma figura profética, de uma linguagem profética, Oséias representa Deus, certo? A prostituta representa Israel, que se prostituía com os outros deuses, certo? Então, Oséias, ele representa o próprio Deus, e a Gomer, né? O nome dela é Gomer. Gomer representa Israel, tá? Que vive no adultério. Então, por isso que Deus pede para Oséias fazer esse tipo de coisa. Para que os filhos dela sejam concebidos. Aí cada filho, você vai ver que cada filho tem um significado profético. Ó, leia aqui de novo. Vai, case-se com uma prostituta para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Ou seja, Oséias representa Deus, Gomer, representa Israel. A prostituição representa a prostituição espiritual, tá? O nome de Oséias significa salvação, certo? Amém? O nome de Oséias significa salvação. Aqui agora eu estou no verso de número 3. Israel agiu, isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. Então Oséias se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela ficou grávida e deu um filho a Oséias. E o Senhor disse: dê à criança o nome de Jezreel. Ou seja, que significa Deus semeia, Deus espalha, Deus dispersa. Então, Jezreel significa Deus espalha, Deus semeia, Deus dispersa. Pois estou prestes a castigar a dinastia do rei Jeú para vingar os homicídios que ele cometeu em Jezreel. Sim, acabarei com o reino de Israel. Nesse dia destruirei seu poder militar no vale de Jezreel. Agora eu estou no 6. Pouco tempo depois, Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. E o Senhor disse a Oséias: dê à sua filha o nome de Lo-ruama, que significa não amada. Pois não mostrarei mais amor ao povo de Israel, nem lhe perdoarei, contudo mostrarei amor ao povo de Judá. Eu, o Senhor, seu Deus, os livrarei de seus inimigos, não com armas e exércitos, nem com cavalos e carros de guerra, mas por meu poder. Agora eu estou no 8. Depois de Gomer ter desmamado, Lo-ruama ficou grávida mais uma vez e deu à luz a outro filho. E o Senhor lhe disse: dê-lhe o nome de Lo-amim, que significa não meu povo,
pois Israel não é o meu povo e eu não sou o seu Deus. Então, gente, olha que forte. Deus pede para o profeta, tá? Cujo nome é Oséias, que significa salvação, tá? Se casar com uma prostituta. Ou seja, a Gomer, ela representa Israel, certo? E nesse tempo, Israel vivia numa idolatria, numa injustiça, numa corrupção, certo? Numa religiosidade muito vazia, ok? E aí Deus, ele manda Oséias fazer esse tipo, né, de atitude, esse tipo de ato, é como se fosse, né, é um ato profético. Então, Jezreel, ele significa, né, Deus semeia, ou seja, consequência, certo? Lo-Ruama, não amada, Lo-Amim, né, significa eu não sou o seu Deus, né, não meu povo, não é meu povo e eu não sou o seu Deus. Então, é muito forte o significado de cada um dos filhos de Gomer com o profeta Oséias, tá? Agora eu estou aqui no 10. Virá o tempo, porém, em que o povo de Israel se tornará como areia à beira do mar, que não se pode contar. Então, no lugar onde lhes foi dito, vocês não são meu povo, se dirá, vocês são filhos do Deus vivo. Então a gente vê que a misericórdia de Deus aí se estabelece no final do texto. Então Deus muda, né, essa sentença. Nesse tempo, o povo de Judá e o povo de Israel se unirão, escolherão para si um só líder e voltarão juntos do exílio. Que grande dia será o dia em que Deus semear o seu povo novamente em sua terra. Então a gente vê, tá? Certo? A gente vê que Deus, ele faz Oséias fazer um ato profético, né? Muito agressivo. A gente vê agressivo porque, nossa, o profeta casou com o profeta Oséias casou com uma prostituta, né? Porque trazia ali o significado do que Deus estava por fazer. Mas, apóstolo, Deus não podia ter só mandado uma mensagem, só falado? Ele poderia ter só falado, ele poderia ter só mandado uma mensagem. Só que quando Deus faz com que alguém faça um ato profético, é porque as palavras já não são só suficientes, né? Então, o ato profético, ele traz o download, né? Eu vejo assim que ele é expressão viva, né? Porque igual esse profeta, ele é o mensageiro de Deus. Então, ele ali representa o próprio Deus. Gomer representa Israel, né, que cometia muita prostituição espiritual, muita idolatria, muita rebeldia, muita corrupção. E os filhos são as consequências do que estava por vir sobre Israel. Só que aí Deus fala, né, por que Israel e não Judá? Porque eu quero que você entenda que o reino foi unificado a partir do momento que a gente levantou Saul, levantou Salomão, e aí depois em diante o reino começou a se dividir entre Israel e Judá. E aqui a gente vê que essa sentença é para Israel e não para Judá, certo? E no final do texto Deus vem com o quê? Com a sua misericórdia. Ele vem falando assim, olha, no final de tudo, né, eles vão ter só um rei, eles vão, né, ou seja, Israel se tornará como areia à beira do mar, que não se pode contar. Então, no lugar onde lhes foi dito, vocês não são meu povo, se dirá, vocês são filhos do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Então, a gente vê aqui que por causa do quê? Da prostituição espiritual. E a prostituição espiritual, ela continua até nos dias de hoje. Prostituição espiritual é quando você escolhe qualquer outra coisa que não seja Deus e você coloca isso como prioridade. Prostituição espiritual é quando você coloca o dinheiro como seu Deus, coloca o marido, uma esposa, é quando você coloca a doutrina religiosa como seu Deus, quando você coloca um templo religioso como seu Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos adorar Deus em espírito e em verdade. Nós precisamos buscar Deus em espírito e em verdade. E Ele precisa reger, tá, o centro da nossa vida. Ele precisa estar na cadeira, na primícia da nossa vida. É disso que se trata, né? O amor ágape. O amor ágape é o amor sacrificial, aonde você sacrifica os seus desejos, aonde você sacrifica as suas vontades, aonde você sacrifica qualquer coisa para adorar ao Deus soberano. Amém? Então a gente vê o quê?
essa atitude é muito forte, né? Então, olha só, como que, né, a gente sabe que Deus, a vida toda, pediu para os seus sacerdotes escolher a mulher que vai casar, uma mulher, como que fala? Uma mulher da sua parentela, né? A gente vê essa questão, então, como que agora Deus pede para que Oséias, um profeta genuíno do Senhor, se case com uma prostituta? Mas era porque Deus estava querendo falar através desse ato profético. Deus estava querendo, né, transmitir uma mensagem através desse ato profético. Então, quando eu pedi para vocês essa madrugada pegar o suco de uva, pegar o óleo para nós consagrarmos. Então, quando nós consagramos um suco de uva, ele representa o quê? O sangue de Jesus, né? E nós fazemos um ato profético, que aquilo ali representa o sangue de Jesus. Quando nós pegamos o óleo, tá? A gente consagra o óleo, que representa o quê? O fogo da presença de Deus, o selo do Espírito Santo, representa, mas é o nome de Jesus, tá? É a sua fé em ação, é o seu ato de declarar, amém? Certo? Então, quando nós consagramos esses elementos, e nós fazemos o quê? Uma toma de território, nós consagramos um lugar, isso é um ato profético. Então, uma coisa é você falar assim, Senhor, eu tomo agora esse lugar em nome de Jesus. Outra coisa é você ir, pisar naquele local, derramar o sangue de Jesus e falar, Senhor, eu cancelo toda maldição espiritual, tá? Eu cancelo tudo aquilo que foi declarado sobre, vamos supor que você tem um terreno que não vende, tá? E tá amarrado, parece que não vende, você tem uma casa que não aluga, vai lá com esse suco de uva e fala, Senhor, eu quebro toda maldição, toda palavra contrária, eu não sei porque isso aqui não quer alugar, isso aqui não quer vender, mas eu quero declarar que o sangue de Jesus é a arma mais poderosa de guerra, e Senhor Deus, eu derramo esse suco de uva que representa o sangue de Jesus agora, eu declaro que esse lugar é tomado pelo sangue de Jesus, esse lugar é tomado pelo sangue de Jesus, amém? E aí você pode derramar o óleo depois falando assim, Senhor, eu quero profetizar, Pai, que a presença do Senhor vem sobre esse lugar. O Senhor, eu vou alugar esse lugar para uma pessoa boa. Eu vou vender essa casa no preço justo. Amém? Glória a Deus. Amém? Então, é sobre isso, tá? Então, Deus muitas vezes vai nos pedir atos proféticos. Então, a partir do momento que nós consagramos tanto o suco de uva quanto o óleo, você pode consagrar, você pode fazer essas consagrações, esses atos proféticos, qualquer momento, tá? Em qualquer momento, amém? Certo? Então, eu tô falando com vocês sobre batalha espiritual, tá? Deixa eu só achar aqui o versículo que eu preciso, amém? Glória a Deus, aleluia. Como que vocês estão no jejum, gente? Ontem eu falei para vocês sobre ataque, né? Vamos lá. Vamos lá. Aleluia. Glória a Jesus. Abram comigo em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3. 2 Coríntios, capítulo 10, verso de número 3. Que diz assim, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, ontem eu falei para vocês sobre a questão das principais armas de ataque espiritual do diabo sobre as nossas vidas, que é, em primeira instância, um ataque emocional. Através das nossas emoções, nós começamos a gerar pensamentos e isso pode nos levar a ações. Depois, o ataque diretamente na nossa mente, com pensamentos, né? Ataque depois no nosso físico. E o ataque externo, aonde o diabo começa a mexer em circunstâncias, em algo, ou a mexer, né, no seu relacionamento com as pessoas. Geralmente, esse ataque externo é quando ele não consegue atacar você propriamente, assim, dentro de você. Não consegue atacar sua alma, não consegue atacar os seus pensamentos e não consegue atacar o seu corpo físico, certo? Pegaram a visão? Tá. E agora, eu quero trazer para você algo que é extremamente importante. Muitas vezes nós conseguimos identificar todos esses ataques, tudo, só que às vezes o nosso local, certo? Às vezes o nosso local aonde nós estamos está debaixo de opressão. E às vezes
o local que você está, a sua casa, está debaixo de uma opressão, não porque você abriu legalidade, mas porque alguém abriu legalidade. Porque alguém está abrindo legalidade. Então, por exemplo, vamos supor que você começou a sentir que tem opressão. O que é opressão? É uma atmosfera pesada. Às vezes é uma atmosfera que você não consegue buscar Deus. Tá tudo bem com você, mas a atmosfera tá... Gente, é igual quando a gente chega num lugar que tá cheio de Deus. Parece que a gente tem fome. É mais fácil de buscar Deus naquele local. Amém? Então, é nessa hora que você vai precisar o quê? De um ato profético, de um ato de guerra, aonde você vai declarar que você não aceita nenhum tipo de opressão. Então, o que você vai fazer? Você vai declarar toda a opressão espiritual. Toda opressão agora bate em retirada em nome do Senhor Jesus. Então você vai chamar a opressão, que a opressão é uma atmosfera maligna, é uma atmosfera de peso. Então você pode, abrir as suas portas, suas janelas e declarar: toda a opressão bate em retirada agora da minha casa. Todo tipo de névoa negra que o Satanás entrou, fecha agora todas as legalidades, porque muitas vezes a gente não tem o controle sobre o ambiente, porque nessa casa mora 5 pessoas, aí 2 vive esse avivamento, essa santidade, mais 3 fala palavrão, vê filme pornô, o outro vai lá e assiste filme de terror ou qualquer outra coisa, amém? Tá? Então, eu quero que você entenda esse tipo de coisa. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai consagrar. Mas, apóstolo, o que adianta eu consagrar um dia e desconsagrar no outro? Mas faz isso. A hora que você estiver sozinho em casa, consagre sua casa. Fala que toda a opressão espiritual tem que bater em retirada em nome de Jesus. Agora, você tem domínio sobre o quarto aonde você dorme. Você tem domínio sobre o local aonde é seu. Então, no seu quarto, você vai declarar: Senhor, aqui a opressão não pode entrar. Aqui Satanás não pode tirar minha paz. Porque esse lugar, Pai, é o lugar onde o Senhor desce. É onde o Senhor fala. É onde o Senhor transborda, tá? Então, você vai fazer exatamente dessa forma. Você vai declarar: Senhor, na minha casa tem pessoas abrindo legalidade. Você vai orar na sua casa, vai falar: Senhor, eu não aceito o pecado. Eu não aceito legalidade. Fecha toda a porta de legalidade que foi aberta para que esses demônios entrem. Eu expulso agora todo o demônio da minha casa, desses quartos, dessa cozinha, dessa sala. E aí você vai no seu quarto, tá? Agora, se você mora sozinho ou com a sua esposa e ambos são cristãos, aí você tem domínio sobre o local, né? E aí você vai combinar com o seu esposo, né? De ver quem vocês vão trazer para casa de vocês, porque às vezes vocês não abrem essa legalidade para a opressão, mas quem frequenta a casa de vocês anda debaixo dessa nuvem de opressão, carrega demônios, amém? Então vocês vão tomar cuidado com o quê? Com esse tipo de coisa, tá? E vocês vão vigiar com isso daí. Então, quando vocês forem convidar alguém para ter comunhão, para estar na sua casa, ore primeiro antes. Queridos, tem pessoas que carregam demônios, tem pessoas que falam palavrão, tem pessoas que não estão consolidadas com Cristo Jesus, tem pessoas que não estão bem, tá? E elas vêm com essa atmosfera, amém? Glória a Jesus. Agora, quando você divide o quarto, aí você está em outro tipo de guerra. Aí você vai orar na tua cama e fala: Senhor, metade desse quarto é meu, então eu quero declarar que metade desse quarto é consagrado ao Senhor Jesus. Na metade que eu durmo pertence ao Senhor Jesus. Porque a gente precisa entender que há uma lei no mundo físico e uma lei no mundo espiritual. Então, se você divide o quarto com uma pessoa, a metade desse quarto, no âmbito natural, pertence a um e pertence a outro. Então você vai consagrar o quarto todo e fala: dentro da minha metade, Satanás não pisa, Satanás não tira a minha paz, Satanás não toca em mim, Satanás não interfere nos meus sonhos, porque esse local pertence ao Senhor, amém? Então é sobre isso. Então, eu sei que muitos de vocês estão fazendo o jejum de Esther, e às vezes, vem pensamentos, vem ataque emocional, vem, porque o seu corpo está no ápice da vulnerabilidade, porque ele está sem comer, ele está sem beber, aqueles que estão fazendo formato 1, ok? E aí, o que você vai fazer? Você vai
santificar o local que você está. Então santifica o local onde você está orando todo dia, santifica metade do seu quarto, ou seu quarto todo, né? Ora sobre a sua casa e declara: eu não aceito que o diabo venha cirandar aqui, eu não aceito que o diabo venha pisar nesse local, eu não aceito que o diabo venha interferir nos meus sonhos. Vocês vão ver como vocês vão estar sonhando esses dias, tá? Vai aguçar, né, aí em vocês a questão de sonhar, né? Vai aguçar muita coisa aí dentro de vocês. Então vocês vão declarar que não aceita. Fala: eu não aceito. Fala: eu não aceito nenhum dardo inflamado sobre o meu emocional. Eu não aceito nenhum dardo inflamado sobre os meus sonhos. Eu não aceito nenhum dardo inflamado sobre a minha mente. Eu não aceito nenhum dardo inflamado sobre o meu corpo, porque há poder no sangue de Jesus. Há poder pelo nome de Jesus. Fala: eu consagro a minha casa, eu consagro a minha vida, tá? E aí você vai fazer isso, e isso vai mudar o que? A atmosfera. E aí o que é interessante você fazer? Por exemplo, coloca um louvorzinho no teu quarto, coloca um louvorzinho lá na tua casa tocando, certo? Deixa esse ambiente profético, deixa esse ambiente cheio da glória de Deus. Todo lugar que tem adoração, os demônios não suportam esse local, certo? Todo lugar que tem adoração, os demônios não suportam esse local. Coloca o chofar, o som de chofar. Sabe aquele som que toca todo dia antes da oração? Deixa eu mostrar para vocês. O diabo não suporta esse som. E para quem já esteve comigo, acho que na primeira conferência lá na Estância, a gente teve uma libertação e colocou o chofar. O diabo tampava o ouvido e fala: tira esse som, tira esse som. O diabo não suporta. Esse som aqui, peraí. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui, ó. Esse é o som do chofar. Vocês estão escutando? O toque do chofar, amém? Então o toque do chofar, o diabo não suporta esse toque. Esse aqui, ó. Tem vários, né, no YouTube, você pode colocar lá. Então, Satanás não suporta, tá? Então, são atos proféticos. Assim como a gente viu que Deus sempre pede, quando Deus quer anunciar alguma coisa, quando Deus quer materializar alguma coisa, ele pedia para Jeremias, para Isaías, né? E a gente vê aqui ele pedindo para Oséias fazer algo. Então, né, atos proféticos, marcha, olha só, fala: Senhor, ó, quer que eu ensine um ato profético para vocês poderoso? Vou ensinar, tá? Abre as janelas da sua casa, expulsa todo demônio, todo espírito de preguiça, todo espírito de acumulação, todo espírito de sujeira. Fala: sai agora de dentro da minha casa. Toda sujeira, toda deturpação, toda atmosfera, né, maligna de Satanás, sai agora. Você vai mandar embora, certo? Você vai mandar embora. Depois você vai pegar, certo? Consagra os teus pés, né, com azeite. Fala: Senhor, eu consagro os meus pés. Faz descalço de preferência. Isso para quem mora, né, em casa, assim como eu. Dá 7 voltas orando em línguas. Se você não ora em línguas, dá 7 voltas declarando que o Senhor está levantando muralhas em volta da sua casa, impenetrável, aonde Satanás, ninguém com demônio pode entrar. Fala: Senhor, eu estou dando 7 voltas para estabelecer uma muralha de fogo sobre essa casa, para declarar que Jesus é o Senhor da minha casa, para declarar, Senhor Deus, que o Senhor é quem governa esse ambiente, que o Senhor é quem governa a minha vida, para declarar que o Senhor é aquele que... Então você pode fazer isso, e aí depois que você deu essa volta, você pode ungir as portas, as janelas, com óleo, declarando que somente o Espírito Santo tem autoridade para entrar dentro da tua casa, para ter ali comunhão dentro da tua família, e você pode estar fazendo esse tipo de coisa, amém? E você vai ver quão sobrenatural é, isso é mudar a atmosfera, amém? Então, coloca um louvor tocando, né? Deixa a glória de Deus se colocar palpável diante da tua casa. Deixa a glória de Deus se colocar palpável diante ali dessa atmosfera. E essa atmosfera ser uma atmosfera de glória, uma atmosfera de busca. Então, uma coisa que você pode fazer, sempre deixar ali, certo?
um sonzinho ligado, baixinho, esse chofarzinho, deixa ele, pode, porque gente, no mundo espiritual não tem altura, tem frequência, né? Então se o som tá tocando, não importa o quão baixo ele esteja, ele está soando nas dimensões celestiais, ele está soando, certo? No mundo espiritual, e o demônio não suporta, amém? Então, isso é o quê? Uma forma de conquistar um território. Então, lembra que eu disse para vocês ontem? Eu falei, gente, vamos consagrar o suco de uva, o óleo, certo? Então, nós podemos consagrar, tomar os territórios. Então, tá tendo perturbação na tua empresa, lá na tua mesa, certo? Se você é o dono da empresa, unge a empresa. Se você trabalha na empresa, unge a sua mesa. Fala, Senhor, eu quero declarar que essa mesa, nesse território aqui onde eu estou, aqui pertence ao Senhor, tá? Aqui pertence ao Senhor. Aqui, esse lugar aqui pertence ao Senhor Jesus. Esse lugar aqui, Pai, o Espírito Santo senta comigo, o Senhor acampa um anjo aqui e nada tira a minha paz. Então, consagre os lugares onde vocês trabalham, consagre o carro pelo qual você usa para ir para o trabalho. Então, consagre os lugares que você vê que é importante, porque você passa tempo, né, ali, né, buscando talvez a sua fonte de renda, buscando talvez a forma de você ganhar o seu pão de cada dia. Então consagra todos os locais onde você está, porque às vezes a gente está numa empresa, a gente está num local que não é nosso, e aí pessoas ali estão endemoniadas, há demônios, há coisas erradas dentro daquela empresa que abriram legalidade para esses demônios, mas aonde tem um ungido do Senhor, aonde tem alguém que está delimitando o território. Então, se você trabalha ali, você tem autoridade sobre a mesa a qual você trabalha, porque ela é sua, certo? Porque ela é sua, certo? Se você é o gerente, você pode consagrar a unidade toda, né? Você pode orar e consagrar a unidade toda. Se você é gerente, o próprio local, né, que você exerce essa função te dá o que é autoridade, autonomia. Porque gerente fala sobre ter domínio sobre todos os territórios. Amém? Glória a Jesus. Gente, eu vou terminar essa live um pouquinho mais cedo, tá? Por causa da minha cognição. Eu tô no jejum junto com vocês, eu tô no formato 1, certo? Então, quanto mais eu gasto a minha voz, tanto na oração, tanto aqui, mais eu crio, né? Mais vai tudo bem, né? Vamos falar assim, vai tudo bem, tá? Amanhã nós vamos fazer o nosso devocional normal, a nossa oração, amém? Para quem vai finalizar o jejum de Esther hoje, glória a Deus. Antes de você terminar o jejum, fale assim, Senhor, eu te entrego agora o meu sacrifício. Eu te entrego agora, Senhor Deus, tudo aquilo que eu gerei nesses 3 dias. Que o Senhor conceda todas as minhas petições, que o Senhor venha trazer, Pai, a intervenção naquilo que eu preciso. E aí, antes de terminar, você ora, encerrando e apresentando a Deus, e vai ser tremendo, extraordinário, amém? E para aqueles que vão terminar amanhã, como eu, certo? Também a mesma coisa. Antes, um pouco, vai para o tempo de oração, apresenta todas as coisas, certo? Ao Senhor, fala, Senhor, eu quero te apresentar, pega a tua folha que você escreveu, certo? Fala, Senhor, eu quero te apresentar esses pedidos de oração, né? Faz, né, ali uma oração de gratidão, porque Deus te sustentou, amém? E, gente, aguenta firme, porque esse segundo dia não é fácil, mas vai tudo bem, amém? Cruzou a fronteira do dia 2, aí as coisas vão ficar melhor, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético. Amo vocês.